é uma notícia internacional antes da viagem do Lula para a China, que a China suspende embargo à carne bovina do Brasil, diz Fávaro. Venda tinha sido suspensa no início de março após detecção de caso atípico de vaca louca no Pará. Exames descartaram o risco de contágio do rebanho. Governos ainda não detalham a decisão. Reportagem aí da Caroline Duley e da Michele Mendes, da TV Globo. Vamos ver o que aconteceu aqui. O ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, em reunião com o chefe da administração de aduanas da China, o Yu Xinhua, informação aí do Ministério da Agricultura. Vamos ver direitinho o que aconteceu. O governo da China suspendeu o embargo à importação de carne bovina produzida no Brasil, informou o ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, à TV Globo. Olha aí uma informação exclusiva para vocês acompanharem. A decisão foi informada pelo governo brasileiro 3 dias antes do presidente Luiz Inácio Lula da Silva embarcar para a China, onde deve se encontrar com Xi Jinping para discutir, entre outros temas, avanços na pauta comercial entre os países. A Embaixada da China no Brasil ainda não divulgou a decisão oficialmente. Até a publicação desta reportagem, os dois governos ainda não tinham informado a data precisa para a retomada das vendas. É uma ótima notícia, gente, para a nossa economia. Apesar dos juros altos, a gente está numa retomada aí de relações mais amistosas com a China, que foram certamente abaladas pelo embuste que foi o Jair Bolsonaro. Fávaro embarcou para a China na última segunda-feira, dia 20 de março, quase uma semana antes da comitiva presidencial, e se reuniu com o ministro responsável pelo controle aduaneiro do país asiático, Yu Xinhua. Lula vai à China com 240 empresários, ministros e parlamentares, incluindo 90 representantes do agronegócio. Os empresários custearão a sua própria viagem. Semanas de suspensão. China, Tailândia, Irã e Jordânia suspenderam as importações de carne bovina de todo o Brasil no início de março, após um caso de vaca louca ter sido identificado no Pará no fim de fevereiro. Laboratórios internacionais, naquele momento, já tinham identificado que o caso da vaca louca era atípico e resultado do envelhecimento natural do animal. Na prática, isso significa que não havia risco de contaminação do rebanho. A Rússia, naquele momento, embargou apenas a carne exportada do Pará. Segundo o governo, a decisão afetou uma única planta frigorífica do estado, porque as demais já não exportavam carne para o país europeu. Faltam 2 likes para a gente bater dos 100, gente. Vamos lá, ajudem aqui a nossa live a passar essas metas aqui necessárias para a gente manter o nosso trabalho e a seriedade do nosso trabalho, gente. É muito necessário que vocês nos ajudem nessa missão. Hoje a live foi um pouco mais difícil, mas a gente vai seguindo aqui. No caso da China, o próprio Brasil já havia suspendido as importações por conta própria em razão desse caso isolado. O acordo bilateral entre as nações define o autoembargo quando os problemas desse tipo são detectados. A decisão de manter a suspensão ou retomar a compra, no entanto, cabe à China. Nas últimas semanas, o governo brasileiro enviou informações ao parceiro comercial sobre o andamento da apuração do caso para subsidiar essa retomada. Em 20 anos de monitoramento da doença, o país nunca identificou a forma mais tradicional, que é quando o animal contaminado por causa da sua alimentação, explicou Vanessa Felipe de Souza, médica veterinária virologista, pesquisadora da Embrapa Gado de Corte. Então aí é uma notícia muito boa, muito salutar, muito importante, que a retomada das exportações, que a retomada das relações internacionais brasileiras é um assunto que é muito caro ao presidente Lula. O Lula falou várias vezes na entrevista ao 247 que ele dá crédito aos seus governos a 2 coisas: as políticas sociais dentro do país, que é o Bolsa Família, o Mais Médicos, o ProUni, as políticas educacionais, as políticas preocupadas com uma maior igualdade de renda, as cotas raciais, melhorias internas muito importantes e ele nomeou na entrevista do 247, ele falou a atuação do Celso Amorim, que inclusive atuou no momento da prisão dele. Ele fala isso, Celso Amorim e os agentes internacionais ajudaram a esclarecer a perseguição jurídica que eu sofri. Ele diz isso para o 247. O Celso Amorim foi muito responsável pelo sucesso dos governos Lula.
E é isso que está sendo retomado. Embora o Celso Amorim não seja o chanceler oficial, muito das boas práticas vem desse relacionamento que ele vem trazendo justamente para as pessoas que acompanham tudo o que está rolando, gente. Então é muito importante essa retomada de exportação aí das carnes para a China, mesmo com um surto atípico aí de vaca louca. As viagens internacionais que o Lula tem feito, ocorreram viagens já para a Venezuela, o Lula foi visitar o Joe Biden, o Lula mandou um recado para a Ucrânia, o Lula pretende, na verdade, também conversar com o Putin, não só com a China. O Brasil está de volta, gente. O Brasil está de volta para o mundo. É isso que vocês precisam entender e é essa a importância da vitória do Lula. Não é exagero dizer que a vitória do Lula foi ainda mais acachapante do que a vitória do Joe Biden nos Estados Unidos. E olha que quem catapultou os movimentos de extrema-direita no mundo, foi o Donald Trump. Mas o Lula teve uma habilidade que o Biden certamente não tem. É o terceiro mandato dele. Ele tem 77 anos e ele foi perseguido pelo sistema de justiça do Brasil. Reverteu-se o cenário. Eu estava falando até para amigos aqui e até mostrar uma coisa para vocês muito curiosa. O Reinaldo Azevedo foi um dos maiores influenciadores da extrema-direita no Brasil. Era um cara que elogiava o Olavo de Carvalho. Para vocês verem o tamanho da mudança de personalidade do Reinaldo, ele ontem estava compartilhando um texto do Diário do Centro do Mundo, que era um blog de esquerda, um site de esquerda, que ele atacava quando ele era blogueiro da revista Veja. Ele pegou essa reportagem do Vinícius Segal e compartilhou. É preciso ler, o Reinaldo é a maior audiência hoje em dia da Band News. E escreveu embaixo, promotor caçado pelo PCC culpa Moro por colocar a sua vida em risco e o acusa-o de mentir reiteradamente. Mudou, gente. Mudou. Os progressistas, os defensores do Estado Democrático de Direito, tanto que eu e o Carlito criamos essa Folha Democrata, muito inspirados. E essa luta pela democracia é feita pela esquerda institucional, pelo PT, que é um dos maiores partidos de esquerda do mundo, pelos defensores do direito e das prerrogativas. O Grupo Prerrogativas é um grande representante disso, mas há diversos juristas que defendem as prerrogativas que foram atropeladas pela Operação Lava Jato. A esquerda radical defende a democracia também porque ela quer ter candidatos e representação. A luta das minorias também querem defender a democracia, porque é o único passo que elas têm de ter algum reconhecimento dentro desse sistema. Então tem muitos setores que estão interessados na democracia. Mesmo que a esquerda radical critique a democracia por ela ter esse caráter burguês, mesmo que os defensores do Estado Democrático de Direito não vejam legalidade no ato do Paulo Galo, que é um representante legítimo dos entregadores que foram precarizados nos serviços de aplicativo quando ele queima o Borba Gato, mesmo com as contradições, a democracia é o melhor sistema e o Reinaldo Azevedo sacou isso ontem. O Reinaldo Azevedo tinha tudo para ser, hoje em dia, provavelmente talvez o maior comentarista bolsonarista. Se ele tivesse engolido as críticas à Lava Jato, ele teria se tornado um Augusto Nunes, um José Roberto Guzzo, estaria rico, estaria com menos problemas, não estaria sendo acusado de ser petista. Então é isso que está rolando, gente.